Tudo que eu não conquistei ainda tendo 30 anos. Como seria a minha vida se eu não acordasse todos os dias pensando em dinheiro, como conseguir mais dinheiro e quais contas eu tenho para pagar? Então vamos ver hoje, gente, um compilado de vídeos. Eu separei 3 vídeos aqui pra gente falar sobre questões financeiras. A nossa geração milênio, que tá com 30 anos, ou até a geração Z, seus primeiros ali, que também é anos 90, e eles estão com quase 30 agora. Afinal, como tá a nossa condição financeira? O que que as pessoas estão falando por aí? A gente tá conseguindo se sustentar? Quem não está conseguindo se sustentar, o que tem a dizer sobre essa situação? De estarmos chegando perto dos 30, ou já termos 30, mais de 30, e ainda não conseguir uma estabilidade financeira ou conquistar algumas coisas que a gente sonhou em conquistar. Bora ver esse assunto? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver questões financeiras, assim, como é chegar nessa idade e não ter ainda estabilidade ou não realizar muitos sonhos que nós achávamos que nessa idade já teríamos realizado. Então vamos conversar, vamos ver os vídeos, como o pessoal se sente e o que eles têm a dizer sobre tudo isso e também trocar experiências aqui. Então não esqueça de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês as miniaturas aqui do canal, gente. As miniaturas, resumos, também converso com vocês nos stories. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Vamos começar com um vídeo muito legal que a Emanuele MGE fez. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Ela é uma influenciadora grande na plataforma. Gente, eu achei o cabelo dela tão bonito. É um ondulado, assim, com brilho, bonito, né? Enfim, ela vai falar aqui como seria a vida dela se ela não tivesse que acordar toda manhã pensando em dinheiro. Que toda manhã ela acorda e dorme pensando se vai ter dinheiro pra pagar as contas. Todos os dias, o tempo todo, em todos os lugares, eu penso como seria a minha vida se eu não tivesse como a maior preocupação, o maior problema da minha vida, o dinheiro. Eu sonho em saber como é a minha personalidade quando eu não tiver que estar 100% do meu tempo pensando em dinheiro. Eu sonho em acordar ou ir dormir, não pensando nas escolhas que eu vou ter que fazer no dia seguinte pra poupar dinheiro ou fazer dinheiro. Ai, a gente vive num mundo capitalista. Gente, eu estou falando aqui que eu quero apenas passar da fase de sobrevivência. É a única coisa que eu estou falando aqui. Eu sei disso tudo. Mas, gente, é trauma. Eu amo pensar naquela frase de que se Deus botou dentro da gente tanto sonho, porque eu tenho muitos sonhos, gente. Eu não penso pequeno. Eu não consigo pensar pequeno. Eu tento e eu não consigo. Eu penso numa vida pequenininha, numa vida sem tantos luxos. E eu quero dizer luxos, não luxos como, tipo, bolsas de luxo, mas luxos do tipo fazer várias viagens. E aí eu não consigo, mas eu amo acreditar que se eu tenho esses sonhos, é porque eu vou conseguir conquistar eles um dia e que, por eles não morrerem em mim, eu consigo todos os dias me movimentar pra fazer eles acontecerem, beleza. Só que assim, é cansativo pra um cara. Deve ser muito bom acordar e seu primeiro pensamento não ser: caramba, como eu vou fazer pra pagar as minhas coisas? Eu juro pra você que o dia que isso aqui acontecer comigo, eu faço uma festa. Coisa que eu nunca fiz, festa de aniversário. Pra mim mesma, assim. Eu não consigo comemorar meu aniversário muito bem, assim, não. Eu faço. Eu vou fazer um bolo. E eu vou fazer um escrito assim, ó. Feliz independência financeira com conforto. Parabéns. Seja feliz. E eu tenho certeza que eu vou ser feliz. Ela falando o quanto ela vai ser grata, o quanto ela será grata quando ela não tiver mais que ficar nesse ciclo de pensar em contas e como vai pagar as contas. Mas vou te falar, nada melhor, mentira, traumático, mas é uma forma de falar. Nada melhor do que um momento difícil para fazer nós sermos pessoas mais gratas quando o momento bom vier. O momento bom ele vai vir, gente. Parece que nunca vem, mas vem, se Deus quiser vir. O momento bom ele vem. E nada melhor do que você ter experimentado o que é não ter, para você dizer, cara, eu tô muito feliz agora. Gratidão. Hashtag gratidão. Maravilhoso. Me fala se isso já aconteceu com vocês. A minha vida, gente, eu sou autônoma, certo? Então a minha vida tem altos e baixos. Só que não tão assim, sabe? Dias de altos e baixos, meses de altos e baixos. Não, não é. Mas, por exemplo, existem às vezes momentos, aconteceu comigo ano passado, 2025. 2025, início de 2025,
25, quando eu tive filho, foi um momento muito difícil financeiramente, muito difícil. O que me fez olhar para trás e dizer: "Meu Deus, gente do céu, quando as coisas voltarem a melhorar", porque vão em nome de Jesus, mas assim, quando elas voltarem a melhorar, eu tenho que ser mais grata. Eu nem vou falar assim para vocês: "Ah, eu tenho que me organizar melhor", nem vou falar isso, porque eu sempre fui, assim, muito organizadinha com o dinheiro, mas eu tenho que ser mais grata, tenho que ser o triplo, gratidão eterna. Como é ruim passar aperto financeiro. Acontece uma magia do Natal quando você tem filho, gente. Quando você tem filho, você não sabe como, você não sabe por quê, mas assim, Deus provê. Algum momento você encontra alguma coisa pra fazer, alguma coisa pra fazer mais dinheiro, também porque a sua mente tá muito alerta pra encontrar coisa, já que você tem que sustentar alguém, né? Não só a si mesmo, né? Mas assim, graças a Deus sempre ocorre um milagre, né? Quando a gente tem filho. E na época eu já estava com Pedro, então Deus proveu, glória a Deus. Mas assim, cara, como é ruim passar aperto financeiro. Eu não sei o que é pior, me conta aqui nos comentários. É pior você passar aperto financeiro e ficar se preocupando com contas e como é que você vai pagar essas contas? Ou será que é pior você não ter emprego? E assim, você não tem conta, mas você também nunca tem dinheiro. Isso começa a abalar a sua autoestima de uma forma, cara. Vou falar uma coisa aqui, os vídeos que eu separei é tudo mulher falando. Mulher assim, ela tá passando pelo momento financeiro difícil que for, ela acaba pegando a câmera e gravando, ela tipo: "Gente, olha o que eu tô passando", tal. O homem já não grava, e é muito homem passando por essa situação, todos seres humanos podem passar por isso, e muitos estão passando por isso, né. E aí o homem ele passa por isso, mas ele não quer gravar, porque não quer expor esse momento difícil, entendeu. Ainda mais com a ideia, assim, do homem ter que prover, ter que ganhar mais, tem que lutar mais, tem que fazer as coisas. Eu acho que os homens eles acabam, não gravando, sobre isso, tanto é que os vídeos que eu encontrei é tudo mulher. Mas gente, me conta aqui nos comentários, o que que abala mais a autoestima? O que que traz mais desespero em nosso coração? Não ter emprego e nunca ter dinheiro? Ou não saber como pagar as contas? Me conta aqui que eu quero saber. Na minha concepção, que eu já tive os 2, bom dia, são raros esses momentos? São raros, mas eles acontecem na vida da gente, a passar por momentos difíceis. Por isso que nos momentos de vaca gorda, gratidão primeiramente, hashtag gratidão. Segundo, você poupar, você se organizar, porque as vacas gordas vêm, mas as magras também vêm. Nossa, eu tô falando isso e já tô pensando, é como se eu ecoasse dizendo pra mim mesma: "Então, Nicole, você tá se organizando? Você tá guardando dinheiro? Então guarde mais, porque você não sabe o dia de amanhã". Enfim, e o que que acontece? Na minha concepção, gente, não ter emprego, estar desempregada e não ter dinheiro nenhum pra gastar nunca, não conseguir sair, não conseguir fazer nada, te deixa triste, abala sua autoestima. Você se sente muito mal, você se sente assim: "Cara, meu microfone tá desligado? Ah, não. Queremos brilho aqui, passando por um momento difícil, mas ó, brilhando sempre". Isso te deixa triste, isso abala sua autoestima. Agora, você passar por um momento difícil é você ter opção, ter emprego, você tá ali trabalhando. Às vezes você não tem opção, né? Você tá só naquele emprego. Você tá lá trabalhando, você tem um salário, mas ele não é suficiente. E assim, não é que ele não é suficiente para luxo, ele mal paga as suas contas. E aí você também tem um problema de autoestima, você começa a ficar muito mal. E você olha pra fora e você diz: "Cara, o que que eu faço?". Eu lembro desse gosto também. Porque pensa, porque eu fui pro mundo, entendeu? Trabalhar e tal, trabalhar de CLT, trabalhar bem longe, pegar 30.000 conduções e tudo. Também fui concursada, também fui autônoma, também odiei meu emprego, mas também amei meu emprego. E também não tive mais emprego. Já cheguei a trabalhar ganhando muito, muito mal, mas cheguei a trabalhar ganhando bem. Então deu pra viver, sabe? E pra experimentar essas coisas. Você diz assim: "Que emprego eu vou arrumar que tenha algo melhor que isso?". Você até pensa em estudar, mas só que para estudar precisa de tempo e esse emprego suga seu tempo, mas se você sair desse emprego, aí que você não vai ter dinheiro para estudar. Cálculo não fecha. E aí, bate na nossa cabeça o que os pais diziam. Não sei se todos os pais disseram isso, mas assim, meus pais diziam isso e muitos pais diziam isso na literatura, nos filmes e nas novelas, caso seu pai não tenha dito. Mas estuda, filho. Aproveita que você mora com a gente e vai estudar. Não pense em casar, não pense em namorar agora. Não fica pensando nessas coisas agora. Aproveita que você tá morando com a gente, aproveita que você tem a gente e vai estudar. Aí você começa a entender por que que ele tá dizendo isso. Ele não tá falando, o meu pai não sabia explicar direito. Mas ele tava dizendo isso basicamente assim, não é só que o estudo traz um trabalho melhor em alguns casos. Não é apenas isso, mas estuda agora, enquanto há tempo. Porque haverá um dia em que não terá mais tempo, porque o emprego sugará seu tempo e você não terá tempo para uma melhoria, para conseguir ganhar melhor. É mais ou menos isso. Então, gente, acordar, vamos falar aqui o que acontece na situação dela, acordar e só pensando como vai pagar as contas é realmente um momento muito difícil, que eu vivi também.
Ano passado, inclusive, faz pouco tempo. Então eu não acho que ela falou muito, mas eu acho que ela tá no caminho em que ela tá tendo consciência como é difícil viver esse momento e que quando esse momento melhorar, ela pretende ser muito feliz e valorizar. É muito importante isso. Tem gente que murmura no momento ruim e murmura no momento bom. Aí parece que o universo olha pra pessoa e diz: "Pois você nunca vai sair mais do momento ruim, tá? Só pelo que você fez. Só pelo que você fez, você não sai mais daqui." Deus mesmo olhou pra galera lá, estão murmurando 40 anos aqui no deserto e só vão ver Canaã, a próxima geração, quando todo mundo morrer, menos Moisés. Ele vai ver de longe. E eu acho que Josué, enfim, o universo não gosta quando você murmura. Mas assim, eu gostei da visão dela, quando as coisas melhorarem, ela pretende ser uma pessoa mais grata. Mas falando aqui sobre esses momentos, eles vão passar. É isso. O que vocês acharam do vídeo dela, da Emanuele? Achei muitas verdades. Imagine ir no mercado e comprar tudo, sem olhar o preço. Gente, eu tô numa fase muito boa, mas ainda assim eu olho o preço das coisas, porque eu não quero ser feita de besta. Entendeu? Não é porque as coisas melhoram que você agora vai fechar o olho pra tudo, só sair gastando. As pessoas começam a te fazer de idiota. E você sabe o valor da sua luta. E você não quer que te façam de idiota. Então seu dinheiro não é capim. Você olha preço, você fica atento. E imagina você precisa de uma coisa e simplesmente comprar. Sem ter que planejar 3 meses para comprar uma calça jeans. Gente, 19.000 pessoas deram like nesse comentário. E spoiler, depois que você passa da fase de sobrevivência, seu cérebro continua operando como se você ainda estivesse nela. Ele pode operar, mas não vai te machucar. Você opera, a sua mente continua com o costume de sobrevivência porque não é besta, porque sabe o que é sofrer. Agora, você acordar com ansiedade de como vai pagar as contas, você não vai acordar mais assim, porque você sabe que tem dinheiro, entendeu? Agora, normalmente não é assim não, normalmente a pessoa começa a ganhar mais dinheiro e gasta muito, muito, até ela voltar para a situação de sobrevivência. Vou pular para outro vídeo, senão eu vou falar eternamente. Café com Jazz postou esse vídeo, quem quiser seguir, esse aqui é o arroba dela, também é muito grande na plataforma. Coisas que eu ainda não conquistei aos 32 anos, e eu tenho 32. Gente, então vamos ver o que a gente ainda não conquistou. Cara, os 30 anos hoje é os novos 20, tá? Coisas que eu ainda não conquistei, mesmo tendo 32, completamente inspirado, embasado em cima do vídeo do Pinhar, a.k.a. o Encantado. Vou começar pela coisa meio que mais óbvia da nossa geração, pelo menos da minha geração, que é o fato de que eu ainda não conquistei casa própria. Até porque eu fico pensando, como nessa vida, ainda nessa vida, eu consegui conquistar um imóvel próprio? Fiz todos os cálculos possíveis na minha cabeça e no papel e as contas não fecham. Eu vou ter que vender talvez um rim, útero, mas eu tenho SOP, talvez não preste tanto. Alguma coisa ilegal eu vou ter que fazer, porque não é possível, pelo menos não ao meu ver, conseguir fazer isso nessa geração. Liberdade financeira também não foi uma coisa que eu ainda não conquistei, já tenho muito mais liberdade financeira do que eu tinha nos meus 20 e poucos, inclusive quando eu tinha 20 e poucos, uma das minhas crises era essa de quando é que vai acontecer? Já estou bem mais perto, com certeza, agora falta um pouco mais de questão de organização, parar de comprar umas coisas meio bestas, parar de achar que tudo é necessário. E aos 32 anos eu também ainda não conquistei, assim, a carreira dos sonhos. Eu lembro que quando eu tinha também 20 e poucos anos, eu jurava que com essa idade eu já ia estar andando de salto por aí, dentro de um escritório, não sei do que, mas com certeza eu era chefe. Chegou aos 30 anos, chegou aos 31 anos, chegou aos 32 anos, e eu ainda não tenho a carreira como eu imaginei que ela fosse, mas, de novo, estamos no caminho. A saúde mental perfeita eu ainda não conquistei aos 32 anos. E eu não sei quando que eu vou conquistar. Acho que na época que eu tinha 20 e poucos anos, a minha saúde mental era melhor no sentido de... não tava levando nada muito a sério. Na verdade, nada era muito. Até o meu pai falecer, cara, era me preocupar em ganhar o mínimo de dinheiro possível, torrar provavelmente em roupas e festas, e eu não tinha responsabilidade. Depois que meu pai faleceu, obviamente, ganhei de presente o quê? Um luto e responsabilidade. E, de novo, junto com isso, a sua saúde mental, às vezes, dá uma variada. O meu sonho é conquistar esse paz de espírito, sim. Eu acredito que eu vou. Eu acho que eu sou capaz de conquistar isso ainda nessa vida, tá bom? Então, me aguarde. Outra coisa que eu quero conquistar ainda nessa vida é uma segunda diploma. Eu gostaria muito de ainda viver esse meu skin de psicóloga, quem sabe? Essas foram as coisas que eu ainda não conquistei aos 32 anos. E vocês? O que vocês ainda não conquistaram por aí? Ela falou bastante coisa, coisas que ela ainda não conquistou, tals. Só que eu vou focar no que ela falou no final. Não tenho muito a dizer sobre as coisas que ela não conquistou. Mas o que ela falou no final, ela fala de uma coisa muito grave,
que eu acho que não sei se vocês pegaram esse detalhe. Depois que o meu pai morreu, eu ganhei o luto e responsabilidade. Então, eu já andei vendo algumas entrevistas, gente, das pessoas falando o seguinte: a geração Z, mas na verdade ela não é geração Z, ela é millennial. E eu também sou millennial, nós somos antes da geração Z, ou seja, não tem a ver com geração. Tem a ver com a educação que teve, a forma que foi guiado para o mercado de trabalho, forma de pensar e tudo. Não necessariamente toda geração se comunica da mesma forma. Eu vi a entrevista falando o seguinte: a nova geração, ela não tá querendo trabalhar nos moldes CLT, porque ganha menos, porque isso, porque aquilo. Só que eles estão chegando agora. E quando nós tínhamos a idade deles, nós estávamos aceitando de tudo, porque nós tínhamos que captar experiência no mercado. E nós não tínhamos experiência para fazer exigências. Nós também não tínhamos ali uma educação, um diploma, nada. Ali a galera com 18, 17 anos vai trabalhar e não tem diploma ainda, não tem nada a se oferecer, senão o seu tempo, braços e pernas, ou seja, trabalho braçal e também suas horas do dia, né? Por isso que suas horas são engolidas, porque ele tá pagando pelas suas horas. Você não tem muito a oferecer, então você aceita o qualquer coisa. Você aceita o emprego que pague menos, porque você, na verdade, não tem muito a oferecer. Aquela galera que tá ganhando bem, que você vê ganhando em banco, trabalhando de outra forma, às vezes a forma intelectual, enfim, ou estudou, tem mais estudo, ou tem mais anos de emprego. Basicamente, o mercado de trabalho, se vocês pensarem bem, ele é assim. E eu vi isso numa entrevista. Tudo isso que eu falei pra vocês, eu vi numa entrevista. E a nova geração não quer passar por isso e já questiona salário, já questiona formas de trabalho sem ter trabalhado. E diz assim: nós não vamos aceitar isso. Se a última geração aceitou, o problema é deles, que ficaram se submetendo a vocês. Mas a gente não vai se submeter a isso. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui sobre a geração Z ter a acusação de que eles não querem trabalhar. Mas, na verdade, volto a dizer, não tem necessariamente a ver com a geração. E aí eu vi isso numa entrevista. A entrevista, eu não lembro de onde que eu vi, gente, perdão. Só que se você colocar na internet, você vai encontrar falando sobre esse assunto e o que pode acontecer no futuro. Se eu não aceito os trabalhos, se eu não ganho experiência no mercado, mas também não sou autônomo, mas eu também não consigo isso, não consigo aquilo, quem tá me sustentando? Meu pai e minha mãe. Quando é que a coisa vai começar a feder? Aí nessa entrevista fala sobre isso. A coisa vai começar a feder mesmo quando os pais começarem a falecer. Quando os pais começarem a falecer, cada indivíduo que optou isso ou optou aquilo no mercado de trabalho: eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar, eu aceito esse salário, eu não aceito, eu quero estudar, eu não quero estudar. Tudo isso vai ficar mais claro quando eles tiverem que se sustentar sozinhos. Porque enquanto tiver família, a coisa fica diferente, nós podemos ainda escolher. E eu achei interessante ela ter falado isso, porque ela falou: o momento que meu pai morreu, e aí que ela teve que pensar nessas coisas. Antes ela não pensava nisso. E eu já vi essa discussão. E a gente começa a questionar coisas que a gente conseguiu conquistar ou não, gente. Mas eu acho que tudo pode ser no seu tempo. Eu acho que 30 anos não é o fim. Eu acho que ainda dá tempo de trabalhar e conquistar suas coisas. Agora, é muito triste essa situação, porém ela tá bem animada, ela tá com bom ânimo, gente. Ela fala sobre as coisas que ela não conquistou, mas ainda assim ela deve ter conquistado ainda muita coisa. E por isso você vê nela, tipo, ok, não conquistei tudo, mas tenho um bom ânimo. Eu tenho 32 anos e também não conquistei tudo. Deixa eu ver o que que eu não conquistei. Ó, não dá pra negar. Ah, que eu também não desenhava muito não, minha vida. Eu também não ficava desenhando tanto assim, não, medo de me decepcionar comigo mesma, mas eu achei que eu viajaria mais. Ah, eu achei que eu viajaria mais. Pois agora eu fiquei a louca das milhas, gente. A louca das milhas, que agora eu tô contando milhas e tudo bonitinho, que eu vou viajar a todo custo nessa vida, entendeu? Mas eu achei que eu viajaria mais. E eu viajei já bastante, mas eu achei que eu viajaria mais. Eu acho que isso foi uma coisa que eu tinha em mente que. Mas não dá pra gente realizar tudo, gente. A gente também cria umas coisas na nossa cabeça, vocês estão entendendo? E a gente lança pro universo a obrigação de tudo que a gente colocar na cabeça ter que realizar. Calma aí também, entendeu? Mas é isso. Agora me conta o que não foi conquistado na nossa idade e o que que vocês acham sobre esse sentimento de pensar em dinheiro a todo momento e também não conseguir conquistar algumas coisas na nossa idade que nós pretendíamos. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho e beijo.